Olá, amigos da TV Com, canal 22, canal 40 Digital, todas as redes sociais. A gente está aqui em nossos estúdios para receber mais um convidado super especial. Pessoas importantes que fazem parte da nossa comunidade, que tem algo importante para dividir com a gente nesse momento tão difícil que estamos passando. E hoje eu recebo aqui o pastor Guto Odorizzi, da Casa de Adoração, Igreja Casa de Adoração, para estar falando um pouquinho dessas questões, qual o trabalho da igreja nesse momento, né? Alguns impedimentos também, mas enfim, é para isso que nós estamos aqui. Pessoal que está no Instagram, se quiser interagir conosco, fiquem à vontade. Guto, obrigado pela visita aqui, é um prazer enorme recebê-lo aqui em nossos estúdios. O prazer é meu, Fernando. Quero primeiramente agradecer vocês, a todos que estão aqui, que me recepcionam muito bem, estar aqui no teu canal, e para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com você, viu? Maravilha. Compartilhando a palavra. Exatamente, acho que é uma palavra que a gente tem que usar muito agora, é justamente isso, né, Guto? Compartilhar e procurar de uma forma dentro que a gente pode oferecer um pouquinho de esperança, um pouquinho de encorajamento, de força, né, de vontade, para que a gente saia, né, vivos dessa situação. Estamos tem um amigo meu que fala que a gente está no meio do furacão, né? No olho do furacão. No meio do olho do furacão, no meio do tsunami, e a gente não sabe quando a gente vai sair disso, né? Guto, como é que vocês estão trabalhando essa questão junto lá os seus fiéis, as pessoas que seguem vocês? O que você está usando de palavra, de gestos, de ações principalmente? Porque, inclusive, tem pessoas do nosso lado, pessoas que nunca necessitaram, você sabe mais do que eu, que começam a sentir dificuldades na carne. Sim. Fome, não tem dinheiro para pagar um boleto, não tem para pagar luz, não tem para pagar água. Então está criando-se aí uma outra pandemia, né? Exatamente. E a gente está muito preocupado. Gostaria que você falasse para a gente aí como é que vocês estão trabalhando tudo isso. Então, Fernando, no momento eu tenho pregado e eu tenho falado que a fé nunca foi tão vital nesse momento, né? Viver pela fé e andar por fé. Você vê hoje que as pessoas estão procurando no que se apegar, no que crer, porque é um momento realmente ímpar. Nunca vivemos uma situação, talvez, na história como essa. Uma geração premiada, né? Uma geração premiada. Se a gente sair dessa, não tem história para entrou para a história. E a gente fala que o mundo não vai ser mais o mesmo. Acho que ninguém vai ser mais o mesmo. Acho que todo mundo, de alguma forma, a igreja, os negócios, né, a sociedade, começou a ter uma transformação, uma mudança, mesmo que sem querer, imposta, né? De certa forma, até quem não quer vai ter que se adaptar à nova realidade. Não vamos ter como fugir. E aí, o que fica claro para nós? Qual que é a leitura que a gente tem feito, Fernando, do momento dessa situação? Hoje, nós acreditamos assim na palavra de Deus. O que a gente prega? Nós pregamos a palavra. E essa palavra, ela tem sido muito real e muito... tem vindo de encontro com tudo que ela já foi falado lá atrás, está vindo de encontro para esse momento. De viver pela fé, de que temos que andar por fé, porque se nós olharmos para o natural, só vai ver desespero, não tem esperança, não tem muita perspectiva de melhora, né? Se você for um pouco mais pessimista, se você for também um pouco otimista, vai melhorar, mas os otimistas falam vai melhorar, mas vai demorar. Então, assim, o que nos leva então hoje a nos encorajar, o que dá a esperança? A esperança é de que a palavra nos garante de que Deus, quando nós chamamos Deus para a situação, quando a gente pede o auxílio de Deus, Ele age. É isso que nós temos experimentado. Nós temos alguns testemunhos, Fernando, até interessante falar, de pessoas lá na igreja lá que estão prosperando no meio da crise. Sim, tem alguns segmentos que não foram impactados, de fato. Né? E alguns que estão recebendo também ofertas, coisas generosas, provisões que a gente fala sobrenatural,
de ofertas de pessoas. As pessoas também é um momento de se ajudar. Então a gente tem visto o ser humano um ajudando o outro, mas assim, só isso não basta. Se Deus não estiver no nosso coração e gerar em nós uma fé, que é a fé que a gente fala assim, que ela excede a compreensão. A fé por si só, Fernando, eu não sei o que as pessoas entendem por fé, mas eu costumo dizer que fé, soletramos a palavra fé, não é F-E, é R-I-S-C-O, é risco. E qual que é o risco que nós corremos? É de confiar. Então a fé tem a ver com confiança. Em quem que eu confio? Eu não confio na política. Eu não confio no mundo. Eu não confio na situação do que eu estou vendo. Eu confio no que a palavra de Deus diz. No que Jesus disse, no que Deus disse através da palavra, de que a minha vida, quem guarda é Deus, né? Hoje a gente se deparou muito assim, o medo. E o medo ele é o contrário da fé, né? É um pânico. Um pânico. E eu vejo que o medo está assolando mais do que a própria doença em si. Sem dúvida. E hoje a gente também vive, além do medo, veio ainda um outro agravante, a mentira. Sim. Hoje nós não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira. E quando eu me converti, Fernando, eu me converti aos 15 anos de idade, lá na Batista de Filadélfia, né? Não me esqueço. De Tempo Glorioso, de que lá naquela época já falavam para mim assim que, você sabe um dos dons mais importantes da Bíblia? Que falaram, vai precisar muito para os finais dos tempos, para tempos difíceis, discernimento. O dom de discernir. Discernir o quê? O que é verdade e o que é mentira. Mas o que é verdadeiro e o que é falso. Forças, né? Principalmente forças, interesses. Sim, jogo de interesses, conflitos de interesses. Políticos que saem da esfera médica, a própria comunidade médica tem se desencontrado, tem opiniões diferentes, divergentes, não chegam. Isso aí, a gente tem que aceitar o contraditório, né? Sim. Mas o bem comum tem que prevalecer. E nessa situação, a gente está vendo que não está prevalecendo o bem comum. Não existe um amor, né? De poucas pessoas. Exatamente. E de repente de algumas organizações que estão além de nós aqui. Eu cito sem nenhum problema, é a minha opinião, acho que a gente está aqui para isso mesmo, que as coisas acontecem, convergem lá na China mesmo, com ideias das políticas lá implantadas, que estão sendo colocadas à disposição e a gente tem comprado a ideia. Não, a gente não, né? Os grandes políticos aqui, as grandes empresas sendo adquiridas, compradas por esses grupos que têm interesses que a gente não conhece muito bem ainda. Não sei a posição da igreja, não só de vocês. Eu sei que você faz parte de um grupo aí também, Sim. de outras igrejas que até se uniram para discutir essas questões, essas a posição da igreja, né? Que a igreja tem que posicionar. Como que está isso, Guto? Qual é a posição? O que está acontecendo assim, eu conversei com os pastores, nós temos o Conselho de Pastores, né? O Conselho de Pastores da cidade de Assis está reunido, tem se reunido, tem um grupo, né? Líderes religiosos, né? Líderes religiosos também, os padres, a gente fizemos contatos com alguns padres e os pastores estão orando, a igreja está orando, os padres também, né? Então a igreja tem se movimentado. Mas chegou um momento, Fernando, que a igreja ela vai precisar se posicionar, mostrar o que ela crê, porque ela está calada. Nós também ficamos com medo. A igreja, eu falo, os cristãos estão tentando entender, estamos atordoados com isso, que tudo que está acontecendo, né? E o que acontece? O posicionamento ele vai ser muito importante para que não ocorra problemas e para que realmente forças do mal, malignas, se aproveitem da situação. Eu citei um exemplo numa última entrevista que eu dei, de que um ex-padre, ele escreveu bastante coisa sobre a história, sobre o judaísmo, sobre os judeus, sobre a igreja, as manchas, as falhas da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando de católicos e evangélicos, Sim. A igreja cristã. Que na época em que Hitler, né, fez o seu império, trouxe aquela ideologia, hoje nós temos muita ideologia, está polarizado o mundo.
E ele entrou por uma lacuna dizendo que, teológica, que não havia uma resposta da igreja. Ele questionou assim que os judeus mataram Jesus. E não houve uma contrapartida, uma contrarresposta da igreja, porque não havia como responder e ela se calou. Hoje nós entendemos que era parte do plano de Deus, que os judeus tinham que entregar Jesus por causa do plano de salvação. Hoje nós temos uma resposta muito clara para isso. Mas na época, esse padre levantou essa questão de que a igreja não foi contra essa ideia, não tinha argumentação, não tinha um posicionamento claro. E é lógico, havia todo um cenário criado econômico que o Hitler foi criando para colocar aquela coisa fatalista, terrível que foi feito com os judeus. E uma das coisas que aconteceu foi que a igreja ficou omissa e calada. Uma das manchas da igreja. Demorou para se posicionar. E eu acredito que nós não podemos assim deixar passar o tempo para nos posicionarmos, porque se a gente não se posicionar, nós podemos sofrer um mal terrível, que essas ideologias que a gente entende que não querem o bem da nação, que não estão preocupadas com o bem comum e só com a ideologia, né? São amantes da ideologia acima de tudo, e não estão entendendo que existe um coletivo, que existe um povo, que existem pessoas, que existem seres humanos, embora eles defendam a vida, né? Vem com o discurso de que fica em casa, porque, né, fica em casa, mas como que funciona isso? Né? Nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira, não estou dizendo que é para sair, não estou me levantando nada ainda, não estamos posicionados, mas hoje não temos como cravar e dizer assim, confiar, pelo pouco que eu converso com as pessoas, ninguém confia no jornalismo, na mídia, no que estão dizendo. Nós não sabemos a real informação. Então a gente tem que ir pelo discernimento. E o que vemos é que alguma coisa ruim, existe muita movimentação ruim. E vocês, através desse movimento que vocês estão se unindo aí, isso aí está tendo, talvez a gente pode até falar, uma célula aqui em Assis, isso está existindo aí a nível nacional? Eu acredito que é estadual, Fernando. Estadual. Isso aí tem que, né, a gente vai tentar uma posição da liderança dos pastores e padres. Nós queremos agir em conformidade com eles, todos, né, todos juntos. E o que está acontecendo é que a gente já tem algumas informações a respeito do estado de São Paulo, porque no Paraná, aí é que está, já abriu algumas igrejas, já abriu. O Paraná é diferente. Estado que está com uma outra visão. Totalmente diferente. E aí que Deus nos deu uma palavra muito séria sobre Amã. Não sei se você sabe da história de Amã. Não sei. Da rainha Esther, que Amã era um judeu, Amã era um governador que estava num reino, e existia Mordecai, que era um judeu, e ele colocou a pessoa que ele cuidava, a filha dele, que ele cuidou, a rainha, a Esther, que foi até o rei, e ela jejuou pelo povo, porque Amã, o governador, estava querendo matar os judeus. E ela pediu para que o povo judeu jejuasse, e ele estava preparando uma forca para o Mordecai, que ele odiava Mordecai pelo fato de Mordecai não se dobrar diante dele. Ele queria a adoração dos judeus, desse Mordecai. E isso causou muita irritação nele. E ele era um grande governador, e ele tinha autoridade, ele juntamente dos prefeitos. E ele estava preparando uma perseguição ao povo judeu. E aí a rainha, a Esther, conta para o rei, faz um pedido, oferece um banquete para o rei, e dizendo que se o povo dela podia ser perseguido. Ela falou, não, como? Quem é esse? Ele falou, é Amã. E tinha uma forca preparada e ele morreu nessa forca. Então existe um espírito, nós dizemos assim, de Amã, assim, hoje querendo travar o nosso estado, né? Travar aqui o ambiente que a gente vive, que eu não sei, Fernando, mas assim,
para mim haverá uma clareza muito claro para mim uma certa perseguição sobre a igreja, sobre cultos, se vamos voltar, se é online, se não é, porque existe, como eu te disse, uma questão séria infiltrada pelo medo. Ah, sim, foi instaurado um pânico. Pânico geral. Eu ouvi dizer que não é nem pânico, não é pandemia, né? O pastor norte-americano Rick Joyner disse que estava lendo a visão deles a respeito do assunto. Ele disse que não é uma pandemia, é pânico coronavírus. Exato. Eu acho que a gente está, né, você no seu segmento aí, junto às lideranças religiosas, regional aqui, tudo, né? Nós também, como população, nós temos que reagir, né? Nos posicionar. Exatamente. Né? Colocar realmente a questão. Existe o vírus? Existe sim, vírus. Mas vamos nos precaver, mas a gente precisa... eu vi isso aí também, Guto, alguns segmentos, né, que são prioritários, né, como é que fala? A pessoa fala de... Essencial? Essenciais, né? Os essenciais. O essencial é o que o cara precisa para ele sobreviver. Se ele vive do calçado, da roupa, que não está podendo abrir, é essencial para ele, é injusto. Então a gente tem que chegar num ponto comum aí, nos posicionar também, reagir, sair, né? E criar uma situação onde todos a gente possa, no mínimo, ter uma condição de sobrevida, porque a gente está indo para um caminho que a hora que for liberado não vai adiantar mais. Existe uma outra situação, Fernando, que eu vou tocar nesse ponto que você falou de reação, de fé, de posicionamento, ele é muito importante. Por quê? A partir do momento em que a gente fica isolado, nós vamos ter um outro problema, o psicológico, que vai causar a ansiedade, o pânico, a depressão, tristeza, aquela angústia, irritabilidade, enfim. Aí, por que acontece tudo isso? Deve estar na palavra. Deus não criou o homem para ser sozinho. Por mais que a gente fique com a nossa família, nós somos seres sociais. A igreja, ela é social. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Então nós somos criados para viver em comunidade, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente, nós somos humanos e você quer matar uma pessoa, você deixa ela sem contato nenhum com outro ser humano, até com a da própria família. Você não poder enterrar um parente seu, que nem lá na igreja alguém perdeu ela perdeu um tio, uma irmã lá perdeu o tio de coronavírus, não pôde fazer. Mas também perdeu uma tia que não era coronavírus, mas teve o mesmo enterro de quem tem o coronavírus. Então assim, não pode se despedir, você não pode chorar, você não pode fazer o luto, que é importante para o nosso coração, para o nosso psicológico, né? Para a nossa alma. Precisamos aliviar a alma. E o choro faz parte, despedir, esse cerimonial. Cerimoniais são importantes. E o que acontece é que, uma vez que eu estou com medo da morte, a igreja tem uma resposta. Por que falamos sobre fé? Qual é a fé da igreja, do Filho de Deus, do cristão, daquele que crê em Jesus? O que a palavra de Deus diz? Que a nossa vida está na mão de Deus. Nós andamos por fé, ou seja, a morte, ela é uma vírgula. Nós temos a vida pós-morte, nós temos a eternidade. Então a minha vida está na mão de Deus. Então, se Deus entender que é o momento de me levar para o céu, aí é que está na questão do que acreditamos. Se eu acredito que eu sou salvo, que eu vou para o céu e a minha vida está na mão de Deus, a minha hora é Deus que vai determinar, não é o homem, não é uma doença. Porque se ele também disser que é o momento, você vai com corona, sem corona, com o que for. Porque chegou o seu momento. Porque nós acreditamos que Deus ele é soberano e ele controla tudo. Porque ele permitiu, se nós fizermos a leitura, alguém no céu permitiu isso. E foi Deus. Por um ajuste de contas, para que a população volte para Deus, para que o ser humano se volte para buscar mais. Enfim, existem N coisas que foram decididas no céu, é assim que a gente crê, que Deus permitiu, não que Ele mandou fazer, Ele permitiu. E aí é uma longa conversa teológica, mas dentro disso nós acreditamos que Ele está no controle e Ele que leva a nossa vida, Ele que dá fim nela, Ele que
que tem o domínio de dizer quando nós vamos e quando nós não vamos. Então hoje nós temos assim esse medo que nos paralisa, ele não é saudável. De forma... O medo que me deixa paralisado dentro de casa, o medo que eu não posso sair por medo de pegar alguma coisa, ele não é saudável, ele não vai me causar nada de bom. Então como que nós vamos parar o andamento de tudo, da nossa vida, de uma sociedade, de um país, pela questão do medo? E é aí que vem aqueles que são ousados e destemidos, os homens de fé, que eles vão pregar a palavra, aí se levantam os filhos de Deus dizendo, olha, existe uma esperança e nós não andamos pelo que estamos vendo, nós andamos porque cremos. Cremos no quê? Que o sangue de Jesus, que Deus nos protege de todo mal e que se eu morrer, foi Deus que permitiu. Bom, o Guto, essa é uma discussão que vai longe. Vai longe. Inclusive, a gente está até conversando aqui com o Guto, para que ele faça parte aqui da nossa grade de programação. Como é que diz? Aquele pão diário, né? Todo dia aí, ou semanal, sei lá, uma palavra de fé para a gente se acalantar também. Acho que seria muito importante. De antemão, eu agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo, né, nesse bate-papo, para a gente compartilhar essas informações, essas palavras de carinho aí, que você tão bem tem esse dom também, né? E deixo você à vontade aqui para a gente se despedir e que você fale para quem está nos assistindo agora. Eu vou. Uma palavra bem... Amém. De encorajamento. De encorajamento, de fé, a gente não desistir e a gente, principalmente, vamos nos posicionar. Eu acho que isso é importante. Olha, a palavra de Deus diz lá nos Salmos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então acredite que Deus é que guarda a sua vida, Deus é o dono da sua vida. Entregue, se você não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Deus e confie de que os seus dias, tudo que acontece na sua vida vai ser tudo pela vontade de Deus. Porque Jesus ensinou a gente a orar, seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus, o pão nosso de cada dia, né? O Pai Nosso. Então acredite de que Deus é que guarda a sua vida, é Deus que te olha, é Deus que te provê, é Deus que te dá tudo o que você precisa. Então não deixe o medo entrar na sua vida, não deixe esses pensamentos ruins, não deixe a depressão, a tristeza. Ande pela fé e acredite no que a palavra de Deus diz. Acredite em Deus, acredite em Jesus e fale o que a palavra de Deus diz. Declare a palavra, há um poder na palavra. E quando você declara o que as Escrituras dizem, você está quebrando toda a ideia, toda a filosofia, todo o pensamento que vem atormentar, o medo. Então acredite que é Deus que guarda a sua vida, é Deus que me guarda e, como a palavra de Deus diz, e Deus diz para a maioria dos servos dele, não temas, não tenha medo, porque Deus sabe que o homem, profeta, seja pastor, seja um grande homem de Deus, pessoas que abriram os céus, que fecharam os céus, Elias, Moisés, a palavra era, não temas, porque eu sou contigo. Então essa é a palavra que me dá mais força e me encoraja de saber que é para eu não temer e que quem está comigo é Deus. Então Deus está com você se você entregar a sua vida e dar tudo para Ele e confiar, acreditando que é Ele que cuida de você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa cidade. E eu creio que algo grandioso da parte de Deus está vindo para nós, porque não é em vão tudo isso que está acontecendo. Eu também acredito que nós vamos viver um tempo de milagres, de coisas sobrenaturais, de coisas poderosas que a igreja vai viver, que não tem vivido ainda, mas nós estamos prestes a receber algo tremendo e genuíno dos céus. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Gu. Obrigado a você, Fernando. Eu que agradeço. Infelizmente a gente não pode... Tem que fazer aqui, ó. Obedecendo aí as regras, né, gente? Bom, e assim nós finalizamos. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa proposta que nós colocamos hoje aqui no nosso programa. E a gente vai continuar debatendo sempre com os nossos convidados, como eu disse aqui, pessoas que têm realmente algo importante a
a discutir com vocês, tá bom? Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado.